Audiobook Cantar Reis. Histórias, versos e partituras. Mário Tressoldi. Texto da contracapa. Entre cantorias que atravessam gerações, memórias guardadas em cada verso e o som de instrumentos afinados nas salas das casas do interior, nasce este registro único da tradição dos ternos de reis. Mais que um livro, Cantar Reis é um convite a reviver a essência de uma manifestação cultural que resiste ao tempo. A fé, a devoção e a musicalidade trazidas pelos açorianos e mantidas com amor no coração do Rio Grande do Sul. Aqui estão preservadas histórias de mestres e famílias inteiras que de casa em casa seguem anunciando o nascimento de Jesus. Cada página traz não apenas versos e partituras, mas também a alma de quem dedica a vida a manter viva essa herança imaterial do nosso povo. Com a curadoria de Zeno Andrade e a sensibilidade de Mário Tressoldi, esse projeto reúne emoção, memória e pesquisa em uma obra que documenta, inspira e celebra a cultura dos ternos de reis. Uma leitura para quem deseja conhecer, sentir e se apaixonar por uma das mais autênticas tradições natalinas do sul do Brasil. Apresentação. O Terno de Reis é uma manifestação folclórica de origem luso-açoriana, trazida ao Rio Grande do Sul há mais de 2 séculos. Ano após ano, nos meses de dezembro e janeiro, os grupos de ternos de reis seguem fazendo suas visitas e cantando passagens bíblicas relacionadas ao ciclo natalino. A Anunciação, o nascimento de Jesus, a caminhada e a chegada dos Reis Magos. Esses são temas dos versos cantados por mestres, contramestres, ajudantes e tipes, que aprenderam a cantar com antepassados e ainda nos tempos atuais mantêm viva essa manifestação em longínquos recantos do Estado. Cantar Reis é um trabalho diferente de outras bibliografias que se encontram sobre o Natal no Rio Grande do Sul. Este registro não pretende buscar a origem histórica da tradição dos ternos de reis, que é um patrimônio histórico imaterial do nosso Estado, mas sim busca valorizar os personagens que mantiveram e mantêm viva essa manifestação folclórica tão autêntica, genuína e verdadeira, que até hoje encanta os ciclos natalinos no interior deste nosso Rio Grande do Sul. A ideia inicial foi montar uma equipe de trabalho que não tivesse a ótica distante do pesquisador, mas sim o olhar emocionado de quem já conhece os sentimentos envolvidos em uma cantoria de reis. Uma equipe que conseguisse buscar a essência do sentimento de cada cantador de terno, sem as distorções habituais de quem registra a história sem nunca ter vivenciado na prática. O curador do projeto é Zeno Andrade, um cantador de terno de reis desde a mais tenra idade, que juntamente com os irmãos Andrade vivencia essa manifestação cultural durante décadas, seja dentro da família ou através de encontros de ternos que ele mesmo idealizou e organizou, como o Encontro de Ternos do Túnel Verde, no município de Balneário Pinhal. Zeno é o mobilizador dessa tradição por onde ele está, buscando sempre que os ternos não sejam esquecidos nas curvas da estrada do tempo. Para este projeto, temos como assistente de produção Flaviana Andrade, que é filha de Zeno e também vivenciou as cantorias de ternos dentro de sua casa durante toda a sua vida. Flaviana também já cantou terno ao lado de seus primos, especialmente para o olhar atento de seus pais e tios, momento especial e distinto no viver familiar. Eu sou um músico, compositor e pesquisador. Encontrei o caminho da arte e da cultura inspirado nas cantorias de ternos, que sempre aconteceram na minha casa. Afinal, meu saudoso pai, Mário Simas Tressoldi, a quem dedico esta obra, foi um mestre de terno durante as mais de 5 décadas em que viveu em Tramandaí. Dele veio meu interesse empírico sobre essa linda e autêntica manifestação folclórica. A casa de meu pai
era o local de ensaio do terno Estrela do Mar. Ali os cantadores afinavam seus instrumentos e aqueciam as vozes para as caminhadas anuais do terno de meu pai. Foi ali na sala de estar da casa localizada na Rua Pernambuco, no bairro São José, em Tramandaí, que eu passei anos indagando meu pai sobre o significado de cada estrofe que ele cantava. Ali meu pai escrevia as ideias dos versos para que ele não esquecesse. Por ali passaram muitos integrantes do terno Estrela do Mar, que eu não poderia deixar de citar neste momento. Mário e seu irmão Martim Tressoldi, Paulo Catimbau, Chico Manduca, Cláudio e seu irmão Santo Barrufi, que quando eu era criança ainda me ensinou os floreios do terno no acordeon, Peão Galdério, Antônio do violino e seu irmão Marçal, Ivo Borba, Luiz Paulo, entre outros. Muitos desses cantadores e tocadores já se foram, e pouco de suas histórias foram registradas. Por isso buscamos, com este trabalho, que a história dos cantadores ativos nos dias atuais sejam registradas para as futuras gerações. Nosso objetivo é registrar as melodias, os versos e as pessoas que continuam encantando os espectadores por onde passam, a cada ciclo natalino. Este projeto contém um livro com histórias, versos e partituras, um audiobook e um álbum musical com gravações de 9 grupos que cantaram reis no ciclo natalino de 2024, em diversas localidades do nosso estado. Buscamos que estes registros possam se tornar fonte de pesquisa e inspiração para que não haja enfraquecimento e até mesmo o desaparecimento de tão rica manifestação folclórica do sul do país. O autor. Com a palavra, o curador Zeno Andrade. Terno de Reis, ficção, história ou realidade? Nossa história, nossa música. O que segue vai te levar a uma viagem pelo tempo. Vai te fazer lembrar dos avós, dos pais, dos tios, dos amigos, da tua infância ou dos dias atuais. A saudade vai apertar o peito, mas ao final sentirás alívio em saber e lembrar que você é parte disso tudo. A cultura das cantorias de terno de reis vem desafiando o tempo. Herança esta deixada de pai para filho, como se fosse a genética da família. Manifestação popular espontânea trazida pelos açorianos ao nosso rincão e que se espalhou pelos pagos do Rio Grande do Sul. Para preservar, fortalecer e valorizar as cantorias de ternos de reis, é que te convido a esta reflexão. Com aspecto religioso, os cantadores vão de casa em casa, sempre à noite, anunciar a chegada e nascimento de Jesus Cristo. Eles vêm de famílias de agricultores, gente da roça, gente do interior, com sentimento puro e verdadeiro. Os mais antigos foram carreteiros, tropeiros, aradores de terra com bois de canga. Sua diversão era corrida de cancha reta, serenatas e cantorias de ternos de reis. E no final viravam causos e histórias a seus filhos e netos. Sempre me lembro das serenatas e cantorias de ternos de reis, que, desde pequeno, papai nos levava junto. Até que, à medida em que íamos crescendo, íamos aprendendo o ofício de cantar ou tocar, com o exemplo dos mais velhos. O costume e a tradição de cantar ternos de reis, todos os anos nas residências de parentes, amigos e famílias que pedem um terno, se tornou algo tão grandioso que é como se fosse um remédio. O vivente pode até estar meio esgoelepado, mas se convidar para cantar os reis, logo está bom e pronto para ir. O cantar e o receber. São dois sentimentos distintos. Quem vai cantar nunca sai sem destino. Sempre sai em uma família levar amor, esperança e renascimento do menino Jesus. Muitos fazem o sinal da cruz antes de começar, mesmo no escuro no terreiro da família. Pedem para abrir a porta e receber o terno com sua família. Se autorizados, entram cantando e, caso tenha presépio, se ajoelham diante dele em sinal de respeito. Momento em que os sentimentos afloram, onde quem canta e quem recebe se encontra e se abraça. Quem vai receber o terno sempre se organiza para receber Jesus Cristo.
Se possível, sempre oferece uma mesa farta aos cantadores. O sentimento de receber é como se Deus estivesse chegando ali através dos cantadores. Uma alegria imensa toma conta de todos da família. Se olharmos bem de perto a realidade, iremos perceber que os ternos de reis estão se terminando, que a geração está envelhecendo e os cantadores estão indo embora. Porém, ainda temos esperança de que alguns da nova geração consigam a continuação por mais algum tempo. Precisamente este projeto, este material, vai preservar o que conseguimos registrar nos tempos de hoje. Leia, aprecie e se emocione com o passado, a história e o presente dos ternos de reis do Rio Grande do Sul. Sou um apaixonado, um defensor e um lutador pela cultura dos ternos de reis. Tocador e cantador de reis há mais de 50 anos. Projeto Cantar Reis. Sobre o que encontramos nos dias de gravação. A cada cidade, a cada grupo visitado nessa jornada, em seus locais de origem, uma emoção diferente. Emoção é encontrar aqueles que se transformam quando o assunto é terno de reis. Cada um do seu jeito, porém é unânime o sentimento e o brilho nos olhos. A maioria dos componentes já com idade bem avançada, corpo debilitado, mas a mente íntegra e a cantoria de reis na ponta da língua. O melhor é que registramos componentes jovens, sendo incentivados a seguir a missão. A alegria emocionante dos visitados foi contagiante por se sentirem lembrados e valorizados, sabendo ser algo de muita importância o registro daqueles que continuam a cantar nos dias atuais. Em cada casa visitada, pareciam estarem nos recebendo como se recebessem um terno de reis. Um sentimento único que só se sente quem recebe um terno. As despedidas sempre mais emocionantes que as chegadas, não mudando em nada de quando se leva ou recebe um terno em uma residência. Assim que caiu algo nas redes, muitas pessoas mandaram mensagens falando da saudade do tempo em que seus avós, pais e tios cantavam e que adorariam ler, rever e ouvir novamente um terno de reis. Por isso, os remete às boas lembranças da infância. Vem aí um trabalho atual que vai nos emocionar. Zeno Machado de Andrade. Cantar Reis. Minha vivência com o terno de reis. Desde muito pequeno, a cada ciclo natalino, vivenciei a rotina de ensaios, apresentações e visitas dos ternos de reis. Este acredito que tenha sido o meu primeiro contato com alguma tradição lusitana. Meu saudoso pai, Mário Simas Tressoldi, assim como meu avô Pedro Tressoldi, foram conceituados mestres de ternos de reis do litoral norte gaúcho. Me lembro que entre a noite de Natal e o dia 6 de janeiro, ou eu saía juntamente com meu pai para as apresentações, ou ficava triste em casa pela ausência dele durante todo o ciclo natalino, pois na época o terno Estrela do Mar tinha uma agenda lotada. O substantivo terno é utilizado para remeter aos 3 reis magos, Baltazar, Melchior e Gaspar. Em outros lugares do país é mais utilizada a expressão folia de reis. Os ternos de reis são grupos de músicos e cantores que a cada ciclo natalino se reúnem para cantar de casa em casa a linda história do nascimento de Jesus. Quando eu tinha cerca de 13 anos, comecei a aprender a tocar acordeon e não demorou para que meu pai me colocasse para fazer parte do terno na ausência do gaiteiro oficial. Acabei não me tornando um acordeonista e buscando a aprendizagem dos instrumentos de cordas, o que me levou a tocar também violão e viola com o grupo em algumas oportunidades. Todos os meus relatos até aqui estão no passado, mas nos dias atuais as funções dos integrantes dos ternos de reis continuam as mesmas, apesar de uma ou outra variação melódica e harmônica que surgem com o passar dos tempos. Afinal, o terno de reis é uma manifestação folclórica e, assim sendo, não é estanque.
ela se modifica com o passar pelas diversas gerações. Minha experiência com o terno de Reis Estrela do Mar foi um tempo de muita aprendizagem, não somente pelas vivências musicais, mas principalmente pelo nascer de um sentimento de respeito às tradições passadas de pai para filho. Hoje sou músico e compositor. Quando vou compor uma canção que conta determinada história, estou fazendo o mesmo tipo de pesquisa que meu pai fazia, lendo as passagens bíblicas para colocar em seus versos. As funções dos instrumentos melódicos e harmônicos estão presentes em minhas composições. A forma de arranjar as vozes, muitas vezes em terças paralelas, com os contracantos instrumentais. Tudo isto é a base da minha formação musical, que inicia com essa vivência prática e acaba me incentivando a buscar conhecimento maior sobre música. Com o meu pai, aprendi através de explicações e exemplos práticos as funções de cada integrante do terno. Assim pude compreender e vivenciar esta tradição. Aqui vou falar um pouco de cada uma dessas funções nos ternos de reis da região de Osório, Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha e arredores. Os cantadores. O mestre do terno canta a melodia principal e tem a função de escolher e compor os versos que melhor se encaixam para o dia da cantoria. Assim sendo, na noite de Natal, geralmente canta-se o nascimento de Jesus. Nas noites seguintes, canta-se a caminhada dos reis, a visita dos pastores, entre outras coisas, sempre levando em consideração os relatos bíblicos. Muitas vezes meu pai improvisava versos ao chegar nas casas, levando em consideração o que acontecia naquele momento, as pessoas que ali estavam, os presentes que o terno recebia, etc. O ajudante de mestre canta uma segunda voz terça acima da voz do mestre. O ajudante do mestre tem uma missão difícil, porque ele canta simultaneamente ao mestre, mas muitas vezes sem saber o verso que o mestre irá cantar. Por essa razão se faz necessária a repetição dos versos cantados, que são entoados pelo contramestre e seu ajudante. O contramestre canta a mesma melodia e o mesmo verso que o mestre tinha cantado instantes antes, com o objetivo de fazer o público compreender o texto que o mestre cantou. O ajudante de contramestre canta a mesma linha melódica do ajudante de mestre, com o mesmo objetivo do contramestre. O tipe entoa um ai, uma oitava acima da voz do ajudante de contramestre, no final de cada parte melódica, com o objetivo de fortalecer a sonoridade da entonação final da estrofe. Se diz que o tipe ajuda o som do terno a ir mais longe. Os instrumentos musicais. A instrumentação do terno pode variar bastante, porém é sempre constante a presença do violão. Os demais instrumentos usados são a rabeca, o acordeon, o cavaco, a viola e o tambor. A inclusão destes instrumentos depende da disponibilidade e dos integrantes de cada terno. Geralmente o mestre convida os tocadores a participar do seu terno e cada um traz o seu instrumento, e assim vai se formando a sonoridade do grupo. As melodias. As melodias utilizadas nesta manifestação folclórica são transmitidas através da tradição oral e se mantêm pela memória musical daqueles que a vivenciam. Nos ternos de reis, esta forma de cantar passa por modificações naturais através dos tempos. Isso ocorre pela extinção de alguns grupos, seja por ausência do mestre ou por outro motivo, fazendo com que os integrantes de distintos ternos se unam para que a tradição não entre em extinção. Com essa união, diversas nuances melódicas vão surgindo, fazendo com que os aspectos musicais de melodia e harmonia estejam em constante mutação. No Rio Grande do Sul, sabemos que as cantigas de terno de reis ocorrem em diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul e também no estado de Santa Catarina, em alguns lugares com o mesmo nome e em outros com o nome de Folia de Reis. Seja como for, esta é a mais autêntica tradição natalina de origem portuguesa e açoriana.
que ocorre historicamente no sul do Brasil. A visita. A chegada. A cada ciclo natalino, os grupos se preparam para fazer as visitas, quase sempre são convites já feitos durante o ano. As famílias se preparam para receber o terno como se prepara para receber um grupo de amigos que vão trazer as bênçãos a seus lares. Os donos da casa preparam o pinheiro de Natal, geralmente com presépio ao lado. Preparam um jantar para os convidados, às vezes um presente para os cantadores de reis, e aguardam a chegada do terno de reis. Geralmente a família fica dentro de casa com a porta da frente fechada, às vezes com a luz apagada, esperando que o terno comece a cantar e peça para abrir a porta. Assim que a porta estiver aberta, o terno pede licença para entrar cantando e faz a saudação aos membros da família. O presépio. Ao entrar na casa, o terno canta para o presépio, e aqui conta mais sobre as passagens bíblicas da Anunciação, a chegada dos Reis Magos, onde Jesus nasceu. A confraternização. Acabando essa primeira parte da visita, é servido um jantar e os grupos cantam músicas populares para alegrar o ambiente. Disse que antigamente essa parte da visita virava até baile. O agradecimento e a despedida. Após essa festa, o grupo de terno canta o agradecimento e a despedida, desejando um bom ano para todos e segue a viagem, assim como seguiram viagem os Reis Magos. O que fiz aqui foi apenas uma introdução de como eu sempre vi a tradição dos ternos de reis, através das experiências de décadas ao lado do terno do meu saudoso pai. A partir daqui, começarei a contar as histórias que contam os mestres de ternos registrados no ciclo natalino de 2024. Alguns dos grupos registrados são bem autênticos. Outros já tiveram que se adaptar ao momento da história em que estão inseridos, mas todos têm compromisso de cantar o ciclo natalino com o mesmo respeito e amor. Estes grupos foram escolhidos a fim de propor um retrato representativo das variações melódicas, harmônicas, poéticas e rítmicas atualmente ativas no Rio Grande do Sul. Os grupos registrados aqui são os seguintes: Terno Irmãos Andrade, Bacupari; Terno Estrela Divina, Santo Antônio da Patrulha; Terno Osório Cidade Luz, de Osório; Terno Tradição Borrússia, Osório; Terno Maria Quitéria, Quilombo Casca, Mostardas; Terno Os Carreteiros, Tavares; Terno de Criúva, Caxias do Sul; Grupo Violeiros da Serra Gaúcha, Ana Rec, Caxias do Sul; Terno Estrela Guia, Porto Alegre. Terno de Reis Irmãos Andrade, Bacupari. No dia 18 de novembro de 2024, iniciamos nossa trajetória de registrar as cantorias de reis, recebendo em Tramandaí o grupo de ternos dos Irmãos Andrade, uma família que permanece unida para entoar anualmente o terno de reis. Os avós da geração atual dos Irmãos Andrade já cultivavam a tradição dos ternos, desde que viviam ainda em cima da serra no município de Osório. Com o tempo, a família desceu a serra para trabalhar na produção de arroz e criou raízes entre os municípios de Palmares do Sul e Mostardas, na localidade de Bacupari. Entre os 10 filhos de Dorvalino Caetano de Andrade e Irma Machado de Andrade, permaneceu sempre viva a vontade de continuar a tradição da cantoria de reis, pois essa é parte da essência desta família. Afinal, os filhos sempre viram o pai entoando reis juntamente com os tios e cunhados. Antes ainda de gravar o grupo da família Andrade, conversei com o Alceu Machado de Andrade, que hoje é o mestre do terno da família. Ele me relatou que ainda com 9 ou 10 anos de idade, saiu para cantar seu primeiro terno,
Na ocasião, teve que subir sobre uma cadeira para ficar à altura e poder entoar ao lado do seu tio e padrinho. Depois, ao lado de Tadeu, seu irmão mais velho, começou a cantar em outros ternos que não eram da família. Abre aspas. A gente já começou a acompanhar outros ternos, com os ternos de Adão Barbosa e do Adão Fabrício, que eram ali da região, e eu aprendi a cantar de mestre com eles e com meus pais e tios. Daí começamos a formar o terno dos irmãos. Fecha aspas. O terno dos irmãos Andrade se formou em 1978, portanto o grupo já tem 47 anos de existência, sempre formado pelos 7 irmãos e 3 irmãs, e mais recentemente com o acréscimo de alguns filhos e sobrinhos. Nem todos os irmãos cantam, mas os que não cantam acabam tocando algum instrumento. Alceu me relatou também. Abre aspas. Mais 2 manos ainda despertaram a vontade de cantar como mestre, e é onde eu fui passando o mestrado para eles. Pro José, que é um dos mais velhos, depois pro Erosi. Então, nós temos 3 mestres na família, e a gente canta com outros ternos também, com outros amigos que nos convidam. Mas o terno dos irmãos Andrade é um grupo fechado, que a gente sempre tem. Fecha aspas. O Alceu me falou que cantou um bom tempo com o terno do meu primo, em 2º grau, o saudoso Martim Tressoldi, que manteve um grupo durante um bom tempo na localidade de Santa Luzia, no município de Osório. Sobre a toada utilizada no grupo da família, o mestre me relatou. Nunca saímos dessa toada que nós cantamos. Sempre foi a toada que o pai, a mãe, os tios e os avós nos ensinaram. Essa é sagrada. É apenas com 3 notas, acordes, mas é a toada que a gente aprendeu. Tem na região alguma coisa parecida, mas igual à nossa toada eu não encontrei em lugar nenhum. Pergunto para o mestre Alceu se os versos são decorados ou improvisados, e ele me relata que se apresenta conforme o ambiente. Em uma visita faz os versos para anunciar a chegada do terno, e depois pede para abrir a porta, e assim segue o ritual, cantar para a família, o presépio, etc. Já em uma apresentação, com a presença de outros ternos, Alceu procura não repetir versos já cantados por outros grupos, já que a história do nascimento de Jesus traz inúmeras possibilidades de rimas e estrofes. Em algumas ocasiões, ele utiliza versos de improviso. Peço para que o mestre Alceu recite alguns dos versos que costuma fazer. A Anunciação. Meu senhor dono da casa, aqui estamos chegando. Que o menino vai nascer, estamos anunciando. No Natal, aqui estamos em vossa porta. Aqui canta o terno meu. Estamos anunciando que Jesus Cristo nasceu. A caminhada dos reis, e o caminho era estreito, para passar todos os 3. Ofertaram os presentes, cada um por sua vez. Muitas vezes o dono da casa gosta de ouvir o terno cantando em sua porta por mais tempo. Então o mestre necessita ter um repertório grande de versos, ou passar a improvisar versos para que o dono abra a porta. Meu senhor dono da casa, não tenha mau coração. Por favor, abra essa porta se o senhor tem devoção. Mestre Alceu me relata que nunca se canta para o presépio antes de abrir a porta. Já dentro da casa, o terno se volta ao presépio ou para o pinheirinho e depois canta para a família. Esse terno que aqui canta por uma estrela que brilha, canta para todos da casa e para toda a sua família. Ainda na porta de casa, já pode-se fazer um verso para toda a família, mesmo sem saber quem está por trás da porta, dentro da casa. O meu terno está cantando entre a lua e o sereno, e esse verso que cantamos é pro maior ao mais pequeno. Alceu me relata que muitas vezes é preciso criar versos de improviso. Abre aspas. Então tu tem que criar versos e passar a mensagem. Quando tem crianças na sala, tu podes cantar que elas estão representando os anjos.
Tudo isso aí é incrível. A gente se inspira com a emoção do momento. Fecha aspas. Mestre Alceu também me fala da satisfação de ser mestre de Terno de Reis. Ser mestre é um dom. Eu considero que o mestre é um repentista, porque ele tem que buscar o verso rimado e falando no assunto. O mestre tem que ter muito cuidado para nunca ofender e direcionar uma palavra para uma pessoa errada. Graças a Deus eu tenho este dom. O curador do nosso projeto e integrante da família Andrade me relatou que o grupo da família também canta terno junino, que são cantorias semelhantes aos ternos de reis, mas que celebram os santos do mês de junho. Cantorias para São João, Santo Antônio e São Pedro, mas isso já é outra história. O grupo dos irmãos Andrade possui possibilidades diversas de sonoridade, já que possuem diversos irmãos que cantam, podendo variar os cantores no meio da execução de um terno. Seguem abaixo os registros de versos e partituras do terno cantado no dia 18 de novembro de 2024, no MC Tressol de Estúdio em Tramandaí. Ficha técnica: Alceu Machado de Andrade, mestre e viola. Erosi Machado de Andrade, ajudante de mestre. Zeno Machado de Andrade, contramestre e violão. Jesus Dorvalino Machado de Andrade, Binho, ajudante de contramestre. Evandro Andrade, gaita. Antônio Machado de Andrade, cavaquinho. Luiz Tadeu Machado de Andrade. José Francisco Machado de Andrade. Neus Andrade. Ilma Rejane Andrade, Cirlei Francisca da Silva Andrade. Versos do mestre Alceu Machado de Andrade. Agora mesmo cheguemo na beira de seu terreiro, para tocar e cantar, licença peço primeiro. Aqui estemo em vossa porta, botemo o pé na calçada, queremos a sua licença para rodear sua morada. Em nome de Deus começo, Pai e Filho e Espírito Santo, este é o primeiro terno que nessa casa eu canto. Segue a partitura do terno Irmãos Andrade, Bacupari. Terno Estrela Divina, Santo Antônio da Patrulha. O segundo grupo que tivemos o prazer de registrar aqui no estúdio em Tramandaí é o grupo de terno Estrela Divina, do município de Santo Antônio da Patrulha. Eles chegaram para a gravação trazendo um acompanhamento muito rico musicalmente, com viola, violão, cavaco e violino, todos liderados pelo mestre Tony da Viola. Conheci o Tony da Viola quando fui convidado a participar do Encontro de Violeiros em Santo Antônio da Patrulha. Afinal, já tínhamos uma paixão em comum, a viola de 10 cordas ou a viola brasileira. O Tony já conhecia o meu trabalho como compositor e músico na Moenda da Canção ao lado do grupo Chão de Areia, festival que ocorre no município. Logo que nos conhecemos, o Tony me presenteou com o CD do Terno Estrela Divina. Ele me contou da sua paixão pelos ternos de reis e que estava elaborando um projeto para ensinar o terno nas escolas do interior do município. Achei essa ideia maravilhosa para a continuidade dessa tradição. Passado algum tempo, fui produzir um show no Natal dos Sonhos juntamente com o amigo Newton Júnior da Silveira e na ocasião chamei o Tony, seu terno e as crianças do seu projeto para fazerem uma participação especial naquele 20 de dezembro de 2022. Desde lá aumentou muito minha admiração pelo trabalho que realiza o mestre Tony da Viola junto ao terno Estrela Divina. Na minha conversa com o mestre Tony, ele me falou que com apenas 9 anos ele começou a tocar violão e cantar terno, inicialmente fazendo o papel de tip, e logo depois começou a tocar viola e a cantar de ajudante e de contramestre. Tony aprendeu muito da função de ser mestre de terno cantando no grupo do mestre João Mâncio, de Caraá,
terno este que também participavam seus irmãos. Abre aspas. Eu estudei alguma coisa por minha conta, livros, Bíblia. Eu ouvia as histórias que aqueles mais velhos contavam. Eu era muito interessado nesse lado. O terno para mim é uma oração e eu levo muito a sério. Fecha aspas. Já com 16 anos, Tony formou seu próprio grupo, passando então a cantar de mestre. Este primeiro grupo durou cerca de 15 anos e infelizmente se desmanchou por conta do falecimento de alguns integrantes. Mas Tony logo montou outro grupo que durou mais de 19 anos. O mestre me relata que organiza seu grupo há cerca de 50 anos e antigamente todos conheciam como o Terno do Tony. O nome Estrela Divina passou a ser usado apenas há uns 10 anos atrás. Tony diz usar sempre a mesma melodia para o terno e que às vezes muda o andamento. O terno Estrela Divina usa uma toada diferente para fazer a despedida, uma melodia que identificamos muito semelhante à melodia utilizada pelos grupos que cantam a Folia do Divino na região de Osório. Também registramos essa melodia em gravação e partitura. Quanto aos versos, o mestre diz usar aqueles que são comuns em diversos grupos, mas o importante é que em cada casa ele canta de um jeito diferente, e quando é preciso, ele improvisa. Sobre isso, o mestre Tony acabou me contando uma passagem interessante. Abre aspas. Aconteceu essa história lá no Rio dos Sinos, localidade do município de Caraá. O meu pai tinha me dito que ali era um lugar que tinha grandes mestres que já tinham falecido. Naquele dia, eu cantei 2 horas com o meu grupo e ninguém cansou. Cantamos ótimos versos que eu não sabia, nunca tinha ouvido ou cantado. Enquanto eu cantava, vi que tinha 2 senhores com aqueles gravadores de fita. Daí pensei, eu vou pedir para comprar uma fita deles, até para aprender esses versos, porque hoje eu estou cantando diferente. O primeiro verso eu cantei e fiz o tip. Já no segundo verso, eu cantei e uma senhora cantou o tip lá atrás. Então ela cantou o tempo todo junto. Assim foi o terno que eu achei o mais lindo do mundo. Terminando a função, pedi para comprar uma fita do senhor que gravou. Ele me disse que já me arrumava. Aí levou uma meia hora e veio dizendo que só gravou o primeiro verso. O outro senhor que também tinha gravado disse que deu pane no gravador e acabou não gravando os outros versos também. Nisto, chega o pastor lá do Rio dos Sinos e disse para mim: sabia que o fulano estava cantando do teu lado ali? Eu disse que não, aqui eram só os meus parceiros que estavam cantando. E ele disse: não, tu não vê, mas eu vi o mestre fulano de tal. Estava ali do outro lado e estava cantando contigo. Aí, então, eu fiquei emocionado, porque eu levo muito a sério isto. Fecha aspas. Depois dele contar essa história emocionado, perguntei ao mestre Tony como ele utilizava os versos para contar a história do nascimento de Cristo. E ele me disse, abre aspas, a partir do dia 8 de dezembro, cantamos a saída dos reis do Oriente a caminhar, e de casa em casa passam avisando que vai vir o Messias, o Rei dos Reis, que está para nascer um menino mandado por Deus para ser o nosso Salvador. Assim eles foram caminhando até dia 24 de dezembro. Então, na noite da véspera de Natal, desce um anjo e fala que Jesus Cristo está por nascer. Daí uma estrela passa mostrando o caminho, a estrela divina ou a estrela guia. Apenas no dia 6 de janeiro, dia de Reis, eles chegam na manjedoura levando seus tesouros, ouro, mirra e incenso. Aí eles abençoam, eles se ajoelham e adoram Jesus para depois seguir a viagem. Alguns grupos não cantam nesta ordem dos fatos, mas eu canto assim. Fecha aspas. Antes do final da minha conversa com o mestre Tony, ele me fala que eu podia ter perguntado a ele
por que tanta gente nos ternos de reis se eles eram apenas 3? E daí ele mesmo me fala que os reis não andavam sozinhos e que juntos vinham os ministros. Achei muito interessante, pois é uma coisa que a gente não reflete muito quando lê sobre a história contada. O mestre Tony me fala também que tem uma ideia de fazer uma oficina para mestres de ternos, para que este ofício de ser mestre não se perca no tempo. No dia da gravação, o grupo já chegou no estúdio cantando. Eles possuem um repertório bem extenso de músicas populares e também de composições próprias, o que engrandece uma visita de terno de reis. Pois uma visita tem todo o rito do terno, mas também tem a confraternização quando estão dentro da casa, onde os grupos geralmente cantam músicas populares. Além do Tony da viola, o grupo é formado pelo Dalmo, que é contramestre e também toca violino, pelo Nilmar, que é o ajudante de mestre e toca cavaquinho, pelo Luizinho, que é ajudante de contramestre e toca violão, e pela esposa do seu Tony, a Terezinha, que faz o tipe. Antes de encerrar a conversa e irmos para a gravação, o mestre Tony me fala da importância de termos projetos como Cantar Reis, que valorizam esta tradição, pois isto é necessário para a manutenção deste patrimônio cultural do nosso estado. Abre aspas. A importância é muito grande, tem que ter o projeto, porque se deixar vai acabando. Então, claro que a gente não vai viver para sempre, os mestres vão morrendo, e se não tiver um ensinamento, mesmo aquele grupo que cantava junto com o mestre, se não tem mais o mestre, vai parar. Então, se a gente fizer um projeto para mostrar que a importância de levar essa tradição para poder formar mais grupos de ternos de reis, formar um grupo lá, formar outro aqui, isto é importante. Ficha técnica do grupo Estrela Divina. Antônio Nunes dos Santos, Tony da viola, mestre de terno e viola. Dalmo Elias Nunes, contramestre e violino. Luiz Antônio da Silveira, ajudante de contramestre e violão. Nilmar da Silva Reinaldo, ajudante do mestre e cavaquinho. Terezinha de Jesus da Rosa Santos, tipe. Versos do mestre Tony da viola. Somos reis do Oriente, os 3 reis e os ministros. Nós andamos anunciando o nascimento de Cristo. Nós seguiremos a luz de uma estrela no céu. Quem trouxe a santa notícia foi o anjo Gabriel. Seguiremos o caminho com fé e com muito amor. Vamos indo para Belém para saudar o Salvador. Versos do mestre Tony para a despedida. Licença eu quero pedir, para poder agradecer, santos reis que lhe ajude e lhe dê um bom viver. Seguimos a nossa viagem e o amor é tão profundo, para encontrar lá em Belém Cristo que é o Rei do mundo. Nesta longa caminhada para a cidade de Belém, se Deus der vida e saúde, voltamos ano que vem. Terno Osório Cidade Luz. Osório. O terceiro terno a vir gravar aqui no estúdio foi um antigo conhecido, pois eu já havia registrado eles no ano de 2015, quando tive a oportunidade de produzir um CD musical sobre a festa do Divino Espírito Santo, e o grupo Osório Cidade Luz foi o grupo responsável de entoar as cantigas do Divino naquela ocasião. O mestre é Cláudio Raulino de Oliveira, carinhosamente conhecido por todos como Mestre Gordo. Ele não é apenas um mestre de terno, mas sim um incentivador, produtor e ativista cultural quando o assunto é terno de reis no município de Osório. Enquanto os outros integrantes do terno aqueciam suas vozes, tive a oportunidade de conversar com o Gordo.
O mestre me relatou que sua paixão pela tradição natalina vem desde muito pequeno. Com 5 ou 6 anos, ele lembra que a família recebia os ternos em sua casa e também que seu pai e tios também cantavam os ternos de reis. Daí, naturalmente, ele foi se interessando e aprendendo. Abre aspas. A minha mãe fazia aquelas coisas boas, bosquete e broa, para receber os ternos de reis em casa. E a gente foi crescendo e ouvindo. Depois dos 13, 14 anos, eu comecei a participar do grupo. E dali para frente eu comecei a cantar de tipe. Depois passei a cantar de contramestre. Aprendi algumas coisas com os mais velhos e um pouco mais adiantados na cultura. Fecha aspas. Desde o início de sua trajetória, o Gordo sempre buscou se aperfeiçoar, estudando e buscando os fundamentos da cultura. Afinal, a família sempre esteve envolvida com a tradição dos ternos de reis. Hoje, o mestre do grupo Osório Cidade Luz já pode contar com o acompanhamento do seu neto, de apenas 14 anos, ao cavaco, o que tenta garantir o legado da família. Cláudio citou alguns mestres que lhe influenciaram, como Manuel Rodrigues, o Teco da Baixada, localidade no município de Osório, o Paulino Arboit, que foi o primeiro mestre que o Gordo acompanhou, o mestre João Domingo, que lhe falou quando tinha apenas 16 anos que ele seria um grande mestre de terno de reis. Gordo também citou como influência o meu pai, abre aspas. Aprendi muito com seu saudoso pai, o seu Mário Tressoldi, e cantou muito nos festivais que a gente organizava. Ele foi um grande mestre, fecha aspas. Gordo me relata que canta como mestre de terno de reis há 25 anos e que a primeira vez que esteve no ofício de mestre foi na casa do seu saudoso tio, que adorava receber o grupo em sua casa na noite de Natal. A partir do falecimento do mestre Teco, em 2004, começou-se um movimento para incentivar o surgimento de outros grupos de ternos de reis no município de Osório, pois neste ano tinha-se apenas 2 grupos em atividade no município, que era o grupo do Gordo e o terno do saudoso Martim Tressoldi, na localidade de Santa Luzia, distrito de Osório. Abre aspas. Aí começamos a fazer eventos e incentivar que alguns grupos se mobilizassem de novo, e hoje nós temos 6 grupos ativos cantando. Então, esse trabalho de registro que vocês estão fazendo, eu acho muito importante, porque isso é uma tradição que nunca pode acabar. No momento em que eu fui convidado, fiquei muito feliz, porque eu acho que tem que ficar registrado mesmo, porque daqui a pouco eu não estou mais aqui, mas o meu neto vai estar. Fecha aspas. O grupo Osório Cidade Luz já canta junto há cerca de 15 anos. Abre aspas. O que canta de ajudante de mestre é o Eloy Lima, o contramestre é o Ciro Trindade e o ajudante dele é o Jorginho. O Batista é o gaiteiro e o meu neto Cauã está com o cavaco. E tem o Zé Carlos, que hoje não pôde estar presente, que também faz parte do grupo e toca violão. Fecha aspas. Apesar do grupo também atuar nas folias do divino, a toada que o grupo faz no terno de reis é a mesma desde que o mestre Cláudio começou a cantar terno. Ele me relatou que o grupo recebeu premiação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre por manter viva esta tradição de forma original. Osório sempre teve uma tradição muito forte com os ternos de reis. Mestre Gica, Antoninho Silva e Pedro Tressoldi, meu avô, foram mestres pesquisados por Paixão Cortes para a elaboração do livro Natal Gaúcho e os Santos Reis, de 1982, um dos mais importantes registros desta tradição no nosso estado. Sempre o encerramento dos festejos natalinos do município de Osório acontece no Festival de Ternos, que ocorre no dia 6 de janeiro. Já faz 12 ou 13 anos que o Gordo é que organiza ou ajuda na organização deste evento e também do Encontro de Ternos da Baixada. Abre aspas. Então, o ano passado a gente conseguiu 3 meninos. Eu cantei com meu neto e um menino com 9 anos com o pai dele.
e cantou de contramestre, e o outro menino cantando de tipe. Então a gente criou o grupo Renovação. E a gente está com um projeto de fazer oficina nas escolas, para a gente colocar mais meninos. Fecha aspas. É importante a manutenção dos eventos anuais, mas também a renovação que se pretende alcançando as novas gerações. O mestre Gordo busca a atuação não só liderando seu grupo, mas liderando também um movimento de reis na cidade de Osório. Ficha técnica do grupo Osório Cidade Luz. Cláudio Raulino de Oliveira, mestre e cavaquinho. Eloy Lima dos Santos, ajudante do mestre e violão solo. Ciro Trindade, contramestre e violão. José Carlos Trindade, ajudante de contramestre. João Batista Colombo, gaita. Jorge Brum, cantor. Cauã Zanoni de Oliveira, cavaquinho. Versos do mestre Cláudio Raulino de Oliveira, gordo. Os 3 reis, quando souberam, viajaram até Belém, à procura do menino que nasceu pro nosso bem. Quando chegaram em Belém, de porta em porta bateram, como um abrigo a estrebaria, para eles ofereceram. Guiados por uma estrela, caminharam noite e dia, encontraram o menino, filho da Virgem Maria. Dentro de uma manjedoura, onde ele foi nascido, por José e por Maria, os 3 reis foi recebido. Segue a partitura do terno Osório Cidade Luz. Terno Tradição Borrússia, Osório. O 4º terno a vir até o estúdio em Tramandaí foi o terno Tradição Borrússia, que foi trazido ao projeto pelo nosso curador Zeno Andrade. O terno desceu o Morro de Osório no dia 26 de novembro e tem como mestre o senhor Wilson Lima de Souza. Comecei a minha conversa com seu Wilson, me apresentando, querendo saber como e quando ele começou a cantar terno, e assim ele me respondeu, abre aspas, olha, meu pai tinha um cavaquinho. Eu fui aprendendo com o pai que tocava também, mas ele não cantava terno. Com uns 20 anos de idade, eu tinha um amigo, o Santo Bombardi, que era um mestre de terno. Passei a ir nos ternos juntos. Aí eu achei que podia cantar. Comecei cantando um pouco dentro de casa, bem aos poucos, e eu cantava mesmo para ajudar eles. Daí fui gostando. Quando eu tinha uns 25 anos, eu comecei a pegar os versos de mestre. Fecha aspas. Com 26 anos de idade, o seu Wilson formou o seu próprio terno. A formação do seu grupo já se alterou várias vezes, pois alguns dos integrantes faleceram e outros pararam de cantar. Mas o mestre Wilson mantém a chama da tradição acesa há cerca de 37 anos lá para os lados do Morro da Borrússia, em Osório. Quanto à toada, o mestre Wilson me diz que até tem vontade de alterar um pouco, pois, segundo ele, tem muito terno parecido na região, mas que ainda não o fez. A despedida, assim como o terno Estrela Divina, tem uma melodia e um ritmo bem parecido com as folias do Divino do município de Osório. Quanto aos versos utilizados, ele cita alguns. Para entrar na casa, meu senhor dono da casa deve estar nos escutando. Venha nos abrir a porta pro meu terno entrar cantando. Nascimento, meu senhor dono da casa, neste momento divino, saudando a Bíblia Sagrada, pois nasceu Deus menino. A caminhada dos reis. Os 3 reis, quando souberam, se puseram a caminhar à procura de Jesus, para ver e adorar. Uma estrela iluminava, largando o raio de luz, na palhoça abençoada, lá onde nasceu Jesus. A chegada dos reis. E ao chegar no canto santo, caixa de estrela se abriu, desceu aos pés do menino, e ao céu depois subiu. Os reis magos de joelho
ofertaram seus tesouros. Um rei ofertou incenso, outros 2 mirra e ouro. A despedida. Me despeço com o carinho deste povo. Se houver vida e saúde, voltamos aqui de novo. Vamos dar a despedida como deu o Cristo em Belém. Se houver vida e saúde, voltamos o ano que vem. A formação atual do Grupo Tradição Borrússia tem cerca de 11 anos. Assim o mestre apresentou o grupo. Abre aspas. Tem o Hélio, que é o gaiteiro, e é o meu ajudante. O Volmir, que é o contramestre e toca violão. O Mindo, que é o ajudante do contramestre. E tem a viola do Antônio, que também faz o tipe. Há uns tempos atrás, eu estava tocando o bandolim. Hoje toco o cavaco, mas ainda tenho o bandolim em casa. Quando não vai um, sempre tem outro de reserva. Tenho o Arlindo e sempre tenho uns que ajudam. Fecha aspas. No fim da nossa conversa, eu agradeci a ele por estarem mantendo esta tradição tão bonita e por estarem fazendo parte deste registro. E o mestre Wilson conclui nossa conversa antes da gravação, dizendo, abre aspas, o terno de reis para mim é uma devoção, é uma reza, é uma pena que os novos não querem mais pegar como se canta e toca o terno. Mas nós continuamos aqui cantando, fecha aspas. Ficha técnica, terno Tradição Borrússia. Wilson Lima de Souza, mestre e cavaquinho. Hélio Barcelos Meregali, ajudante de mestre e gaita. Volmir Gomes dos Santos, contramestre e violão. Hermínio Pacheco da Silva, ajudante de contramestre. Antônio Gomes dos Santos, tipe e viola. Versos do mestre Wilson Lima de Souza. Meu senhor dono da casa, botemos o pé na calçada. Viemos lhe visitar, abençoar sua morada. Meu senhor dono da casa, por favor queira me ouvir. Se o meu terno merecer, sua porta vem abrir. Porta aberta, luz acesa, e o Senhor nos apreciando. Eu peço sua licença pro meu terno entrar cantando. Versos do mestre Wilson de Souza para a despedida. Vamos dar a despedida como deu Cristo em Belém, que se despediu cantando. Eu me despeço também. Me despeço com carinho deste povo. A todos Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Terno Maria Quitéria, Quilombo da Casca, Mostardas. No dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, deixamos a fase de receber os ternos que eram mais próximos no estúdio MC Tressoldi, em Tramandaí, para ir ao encontro dos ternos em seus locais de origem. Era um lindo domingo de sol, colocamos um estúdio móvel dentro do carro, fizemos uma comitiva formada por mim, Zeno Andrade, curador, sua esposa Cirlei Andrade, Flaviana Andrade, assistente de produção, e Rafael Kurtinov, técnico de gravação, e pegamos a RST 101 em direção ao Quilombo da Casca, no município de Mostardas. Conforme GZH de 19/7/2024, o Quilombo Casca é um dos mais antigos territórios negros de que se tem notícia no estado. A comunidade começou a se formar em 1824, quando a terra foi deixada como herança para 22 escravizados. Antes mesmo de chegarmos na sede da Associação Quilombola, passamos em frente à escola intitulada Quitéria Pereira do Nascimento, em homenagem à pessoa que doou a terra para os escravizados. Chegando à sede do Quilombo, fomos recepcionados pelo seu Luiz, presidente da Associação Quilombola, e pela Lucília. Eles nos ajudaram a organizar o local para a montagem do estúdio móvel, para gravarmos o terno, e nos serviram um belo café da manhã, com polenta e linguiça. Logo chegaram os cantadores.
ainda organizando seus instrumentos musicais para a gravação. Afinal, o ciclo das cantorias de reis ainda não iniciara. O último a chegar foi o mestre Zango, que nos falou sobre sua trajetória e a trajetória do terno Maria Quitéria. Antônio Lopes de Matos, ou simplesmente Zango, como é conhecido, tem 75 anos, dos quais mais de 50 deles cantando o terno. Aprendeu a cantar com familiares, principalmente com seu saudoso irmão, o pai do José Lopes da Rosa, atual gaiteiro do terno. Quando eles eram crianças, furavam as paredes da casa, feitas de junco, para ir atrás do terno da família em suas visitas. O mestre me relata que tempos atrás, a localidade de Casca tinha cantador para fazer uns 3 ou 4 ternos, e que hoje em dia mal dá para conseguir completar um terno. Na época, as famílias se preparavam a cada ano para esperar o terno chegar para sua visita. Hoje, poucas famílias ainda vivem esta realidade. Abre aspas. Aqui na Casca a gente sempre canta os 4 ternos. Em janeiro, os Santos Reis, depois passa para junho e julho e a gente canta Santana, São João e São Pedro. Fecha aspas. Perguntei ao mestre sobre as toadas e ele me falou que cada terno tem sua forma de entoar. Apesar de alguma semelhança entre as linhas melódicas, a forma de cantar se diferencia por ser, mesmo, mais arrastada que o terno de reis. Boa noite, nobre chefe, boa noite, nobre chefe, venha ver com alegria. A formação atual do terno Maria Quitéria é e sempre foi familiar. Hoje o grupo é formado pelos primos Domingos, João, Zé e Osvaldo, além do mestre Zango que relata estar parando com as cantorias. Enquanto conversávamos em volta de um arvoredo para proteger do vento, ouvíamos diversos pássaros entoando suas cantigas, o que inspirou seu Zango a entoar um verso do terno de Santo Antônio. E São João estava dormindo dentro de um jardim de flor, e no ninho dos passarinhos ainda dorme um beija-flor. Apesar da vontade de aprender um instrumento musical para fazer parte da instrumentação do terno, Zango acabou nunca aprendendo o ofício, ficando apenas com a parte da cantoria. O mestre me falou também que quando ele era novo, as visitas de ternos de reis, bem como as serenatas, eram reuniões familiares, que também eram formas dos cantadores conhecerem e lançarem olhares para as moças de outras famílias. Abre aspas. O velho brabo, a velha braba, a moça arisca também, daí a gente cantava um terno ou uma serenata, aí já ganhava o coração das moças. Hoje não tem mais isso. Fecha aspas. Na Casca, antigamente, se fazia também o ensaio de promessa, e no meio da nossa conversa o mestre Zango sai dançando e cantando os versos que pulam da memória. Todos dizem que viva, viva o rosário, é o rosário maior, minha senhora, hoje neste dia. Os galos estão cantando que era a meio-dia, é uma festa calada, senhora, é a nossa alegria. No final da nossa conversa, o mestre deseja que o terno de reis não se acabe, apesar de ele estar parando com a cantoria por razões de saúde e de idade. No dia 6 de janeiro de 2025, nós ficamos felizes de encontrar o terno Maria Quitéria apresentando no Festival de Terno de Reis de Osório, já sem a presença do mestre Zango, mas com um grupo ativo e fazendo bonito no palco do Largo dos Estudantes. Ficha técnica do terno Maria Quitéria. Antônio Lopes de Matos, Zango, mestre. Domingos Batista Bittencourt, ajudante de mestre e violão. José Lopes da Rosa, contramestre e gaita. João Raquel de Bittencourt, ajudante de contramestre e violão. Versos do mestre Antônio Lopes de Matos, Zango. Em nome de Deus começo, Pai e Filho e Espírito Santo. Este é o primeiro verso que nesta casa eu canto. Agora mesmo cheguemos, botemos o pé na calçada, viemos fazer visita ao dono desta morada.
Aqui estemo, aqui chegamos, por aqui semos bem visto. Viemos trazer notícia do nascimento de Cristo. Cristo nasceu em Belém, recostado em uma pedra. Já nasceu pedindo reis, dando reis a quem vos pede. Nossa Senhora esperava com prazer e alegria. Deu à luz a criancinha antes de clarear o dia. Pela oferta que vos der, todos nós contente vamos. Santos reis que lhes ajude, que sejam felizes de ano. Cidadão dono da casa, me despeço de seu povo. Felicidade e saúde, boa entrada de ano novo. O Senhor nos dá licença, nosso terno vai embora. Despedimos da família, fica com Nossa Senhora. Segue a partitura do terno Maria Quitéria. Terno Os Carreteiros, Tavares. Em 12 de dezembro, numa noite em que o céu se preparava para a chuva, pegamos novamente o caminho pela RST 101 até o litoral médio, ou península, do nosso estado, em direção a Tavares, para encontrar o terno Os Carreteiros. Na estrada, o Zeno já dizia que a forma de cantar do grupo Os Carreteiros era diferente dos outros ternos que já tínhamos encontrado nessa caminhada, pois neste terno não temos a figura do mestre de terno, mas sim do guia do terno. O guia se diferencia do mestre por entoar sozinho a estrofe, e na sequência o resto do grupo repete o que o guia entoou. Enquanto o mestre canta em dupla com o seu ajudante, muitas vezes sem que o ajudante de mestre saiba a estrofe a ser cantada, fazendo com que a cantoria com o mestre exija mais atenção do ouvinte para que seja compreendida. Quando chegamos em Tavares, notamos que ao longe já se ouvia o grupo ensaiando, e já notei que ali teríamos melodia e ritmo totalmente diferenciado dos outros já registrados. Chegando na casa do Bira e da sua esposa, fomos muito bem recepcionados. Ele nos levou a um quartinho do fundo da casa onde eu e o Rafael montamos nosso estúdio móvel para registrar a cantoria do grupo, enquanto Zeno colocava o papo em dia com os amigos. A melodia do grupo Os Carreteiros é em compasso ternário, no tom de Mi maior, e talvez pela questão de cantar com guia e não com mestre, o ritmo da cantoria é bem mais acelerado que nos outros ternos. O ritmo faz a gente se embalar naturalmente, pois é um compasso de valsa. Após a gravação do grupo, sentei para conversar com o senhor José Vieira, mais conhecido como Zé Terrinha, de 87 anos. Ele me relatou que é nascido e criado em Tavares e que quando era muito pequeno ainda se encantava com os ternos cantados na casa dos seus pais. O seu Zé canta terno desde sua juventude, mas passou a cantar de guia apenas há uns 20 anos, pois antes o guia era um primo-irmão seu. O grupo Os Carreteiros canta 3 ou 4 toadas diferentes, mas a que eles mais cantam é a que está aqui registrada. O grupo não canta somente o terno de reis com essa toada. Eles costumam cantar também os ternos juninos. Abre aspas. Santo Antônio, São João, São Pedro são os ternos que a gente canta mais, mas também cantamos Santana. Fecha aspas. Seu Zé Terrinha conta como funciona a visita do terno Os Carreteiros. Abre aspas. Primeiro a gente pede licença para cantar. Depois canta para o dono da casa, canta para a família, a dona da casa. Aí pede licença para entrar e continua a festa. E conta a história do nascimento de Jesus dentro da casa. Depois volta a cantar no final. Na retirada, a gente canta o agradecimento. Fecha aspas. O guia ainda me conta que alguns versos que ele canta são versos comuns a diversos grupos, mas que a maioria dos versos que ele canta são versos que ele compôs baseado nas escrituras.
Na cantoria do grupo, o guia canta 2 versos das quadrinhas e logo depois o grupo de cantores responde cantando a mesma melodia, só que com 2 vozes distintas. A resposta é puxada pela figura do contra-guia, que apenas é o cantor que puxa o tempo da resposta. O terno Os Carreteiros já canta com os mesmos integrantes há aproximadamente 30 anos. O seu Zé me falou das mudanças nas visitas do terno através dos tempos de sua vivência. Abre aspas. De primeiro, no meu tempo de criança, a visita virava em baile, porque, na verdade, naquele tempo não existia as sociedades. Então, as famílias se reuniam e as nossas visitas viravam em bailes nas casas das pessoas. Hoje não. Hoje não tem mais tanta confraternização. Não chega mais a esse ponto, até porque hoje tem baile para todo lado. Fecha aspas. No final de nossa conversa, o Zé agradece a iniciativa do nosso projeto de registrar os ternos e nos conta que em Tavares existe um projeto de um terno infantil. Abre aspas. Esta é uma grande iniciativa que traz bastante benefício, porque pelo que se vê, os ternos vão se terminando. As novas gerações não se ligam muito nisso. Nós temos na escola aqui uma professora que tem um grupo de cantores de ternos da criançada. Por sinal, muito legal. Faz uma apresentação muito bonita e isso é muito importante. Eu vejo isso como uma iniciativa que possa manter a cantoria de ternos. Então, é uma iniciativa de muito valor o que vocês estão fazendo para deixar esse registro para essas novas gerações. Fecha aspas. Termino nossa conversa agradecendo a recepção com o compromisso de retornarmos em breve para trazer o resultado do nosso singelo registro. Ficha técnica Grupo Os Carreteiros. José Vieira Terra, Zé Terrinha, guia. Ubirajara Pires dos Santos, contra-guia e violão. Orlando Polis da Silva, cantador e violão. Aldo Lucas de Jesus, cavaquinho. Antônio Farias da Silva, Toninho, gaita. Versos do guia José Vieira Terra, Zé Terrinha. Meu senhor dono da casa, peço seu consentimento. Queremos contar cantando um grande acontecimento. Vem chegando o tempo santo, a todos os anos previsto, o Natal que anuncia o nascimento de Cristo. Deus havia prometido, como foi profetizado, de mandar salvar o mundo e mandou seu Filho amado. Deus menino hoje nasce, na cidade de Belém. Os anjos do céu louvaram, e nós louvaremos também. Santos reis foram avisados, pelo um anjo do Senhor, que nasceu o Deus menino, nosso Rei e Salvador. Guiados por uma estrela, se puseram a caminhar, procurando o Deus menino, em Belém foram encontrar. Numa humilde manjedoura, num estábulo de animais, encontraram Deus menino, o mensageiro da paz. Santos reis se alegraram, pedem licença para entrar, vieram trazer oferta e o Deus menino adorar. Meu senhor dono da casa, contamos com alegria o nascimento de Cristo, do jeito que nós sabia. Nosso terno se despede com votos de esperança, mensagem de paz e amor, nós deixamos por lembrança. Segue a partitura do terno Os Carreteiros. Terno de Reis de Criúva, Caxias do Sul. Na bela manhã de sol do dia 18 de dezembro de 2024, eu, o Rafael Kurtinov e o Zeno Andrade organizamos o estúdio móvel no porta-malas do carro e subimos a serra, pela Rota do Sol, em direção a Criúva.
terra natal do famoso grupo Os Irmãos Bertucci, distrito de Caxias do Sul, para encontrar o terno de reis de Criúva. O amigo violeiro Valdir Verona, integrante do grupo, me falou que em qualquer lugar que eu parasse e perguntasse pelo Boca de Sino, todos saberiam me dizer onde era a residência do mestre do terno. Foi exatamente assim que aconteceu. Parei para pedir informação 2 ou 3 vezes e todos sabiam onde ele morava. Chegamos por volta de 14 horas na residência do Sr. Jorge Oliveira Rodrigues, o popular Boca de Sino, onde fomos muito bem recepcionados por todos os integrantes do terno. Organizamos o estúdio na garagem da casa para fazer a gravação do grupo, que tem 9 integrantes. Algumas coisas me chamaram a atenção naquela toada cantada pelo grupo do distrito de Caxias do Sul. O ritmo era um pouco mais rápido que as toadas dos grupos do litoral. Outro detalhe é a presença do Tipe cantando a última frase inteira da repetição, e não apenas a última nota como é tradicional no litoral. A instrumentação do grupo é composta por uma gaita, 2 violões, 3 violas e um tambor, que fazem embalar a levada binária do terno de Criúva. Após a gravação dos áudios, batemos um papo bem extenso com o mestre Jorge Boca de Sino, sempre com a transmissão ao vivo de um canal local de Facebook chamado Pinheiro Grosso. Esse canal de Facebook do Alexandre sempre registra as atividades culturais regionais do distrito de Criúva. O mestre Jorge tem 81 anos e é nascido e criado em Criúva e seus arredores. Desde muito pequeno ele tem lembrança dos ternos de reis da família, onde cantava o seu avô na localidade de São João da Mulada. Com 8 anos, o pai do menino Jorge se mudou para a localidade de Vila Seca e acabou afastando o menino das cantorias de reis, bem como das louvações ao divino. Quando Jorge voltou a morar na Mulada, já com 16 anos, não existiam mais aquelas tradições. Alguns dos mais velhos tinham falecido, e com eles a sabedoria, a tradição dos ternos de reis. Já com 25 anos, já casado, o Jorge foi morar em São Jorge, na fazenda dos Bertucci. Um dia bateu a ideia de buscar o seu Nestor e o seu Gastão, que tinham sobrado da turma antiga que cantava Terno de Reis. Convidou mais um rapaz novo que tocava violão, se juntou a eles o seu Antônio, que fez o contramestre, e foram de trator fazer o ensaio. Os mais antigos iam ensinando alguns versos aos mais novos. Depois de um ensaio, já saíram para fazer umas visitas, sempre buscando as casas dos mais antigos que também conheciam o que era a tradição dos ternos de reis. Depois de um tempo, o mestre Jorge foi morar em Criúva, na sede, e então começou a fazer o terno de reis de forma mais constante. Em 1971, o padre Pedro chega na igreja em Criúva e retoma a festa do Divino Espírito Santo, onde o seu Jorge Boca de Sino, que já cantava no coro da igreja, tem a ideia de fazer os convites para a festa do Divino cantando, enquanto o padre Pedro ia fazendo as visitas abençoando, o que acabou se tornando tradicional na localidade e arredores. A retomada da festa do Divino deixou o caminho fértil para a tradição do Terno de Reis. Segue o relato do mestre Jorge Boca de Sino sobre o acontecido em Criúva na ocasião de uma noite de reis. Abre aspas. Uma noite de 6 de janeiro, a gente se reuniu ali, na bodega. O pai do João e o irmão dele, eu e o meu irmão, que morava na Mulada, o Eric Castilho e o Nero Biriva. Começamos a conversar e pensamos que podíamos fazer um terno de reis. Fomos lá no tal do Nero, voltamos, chegamos aqui no Eric também, tomemos umas cachaça e quando vim embora passamos em frente à igreja. Mas já era madrugada, umas 13h30, 4 horas. Eu disse, vamos fazer um terno de reis ali para o Pinheirinho?
tinha montado um presépio de Natal com um pinheirinho. O padre Pedro morava na canônica atrás, mas nem sabia que nós cantava reis. Se atraquemos a cantar naquele pinheirinho. Cantemos acho que uma meia hora ou mais, mas tudo certinho, eu e o meu irmão e o pai do João com o irmão dele. Fizemos aquele terno ali, se despedimos, viemos embora e pronto. No outro dia, eram umas 9 horas da manhã, o padre Pedro aqui na frente de casa. Ele entrou, começou a conversar, acho que era um domingo, daí ele disse: Jorge, eu vim só te contar de um sonho que eu tive contigo. Mas é um sonho bom. Para mim foi maravilhoso. Tu conheces Terno de Reis? É, mais ou menos. E eu pensando, ele veio nos xingar por nós ter ido acordar ele. Essa noite eu sonhei com Terno de Reis e dava para jurar que tua voz estava no meio. Mas onde é que o senhor estava, padre? Em casa? Será que o senhor sonhou mesmo? Sonhei, te juro que era tua voz. Eu disse: o senhor não sonhou, o senhor ouviu um Terno de Reis. Ele não acreditou, já inventou que à noite tinha que ir lá cantar para ele. A partir deste momento nós ficamos cantando o Terno de Reis a cada Natal. Ele organizou o encontro de Terno de Reis, fizeram a igreja dos Santos Reis ali, tudo por causa do nosso terno naquela noite de Reis. Fecha aspas. Jorge Boca de Sino canta de mestre desde então, até porque ele tem facilidade para fazer letra de música e é um trovador dos bons, o que facilita nos versos feitos de improviso. O seu Jorge me falou como são as visitas dos ternos. Abre aspas. Pede licença, canta para o pinheiro, se tiver o pinheiro, se não tiver, você canta para a família, para o dono da casa. Aí faz uma homenagem a toda a família, daí já vira uma festa. Depois então recebe as ofertas, a janta é sagrada. Tem muita gente que vai sem avisar, mas sempre sai um prato. Então daí faz a despedida e vai para outra casa. Antigamente o cara saía em comitiva de a pé ou a cavalo. Nem avisava os vizinhos. Chegava lá, batia no terreiro, começava a cantoria e já era recebido. Se matava uma galinha gorda, ou às vezes a gente sabia que já tinham matado um porco. Daí já comia o porco assado ou um boi que fosse. E dali saía para outra casa. Tem nos versos que o terno se despede e convida quem fica, que queira ir. Alguns iam junto. Então a gente reunia quando chegava ali pelas 4 horas, mais ou menos, sabíamos que estava na hora de parar, porque o Terno de Reis não viaja de dia e a bandeira do Divino não viaja de noite. Então, onde estivesse às 4 horas, antes de clarear o dia, tinha que parar. A bandeira do Terno de Reis tinha que pousar lá e voltar no outro dia para pegar ela e seguir em frente. Fecha aspas. Neste ponto da conversa surgiu uma nova informação, pois no litoral, assim como em outras regiões, os grupos de Terno de Reis não costumam sair acompanhados da bandeira de Reis. Inclusive, os grupos nem possuem bandeira. Sabemos que em diversos locais do país existe a bandeira que acompanha a folia de Reis, mas isto não é costumeiro entre os grupos de ternos aqui do estado. Apesar disso, o grupo de Criúva tem uma bandeira que viaja junto com o terno, assim como é tradicional nas festas do Divino Espírito Santo, tanto em Criúva quanto em vários lugares do Rio Grande do Sul. Aqui abro um parênteses na minha conversa com seu Jorge, pois embora eu nunca tenha presenciado o encontro entre 2 ternos em uma visita de Reis, meu saudoso pai me contava de certa feita onde o meu avô encontrou outro terno na porteira de uma fazenda, e os 2 grupos passaram horas fazendo versos de aporfia, com perguntas e respostas sobre as Sagradas Escrituras. Meu pai me contava que meu avô chegou a prender um outro terno em um desafio. Então meu avô cantou a seguinte quadrinha:
Jesus Cristo veio ao mundo para ensinar a perdoar. A Ele não me oponho, por isso vou lhe soltar. Quando eu era criança e meu pai me contou essa história, eu achei aquilo meio sem nexo, pois depois de horas fazendo versos para aprender o outro terno, por que meu avô soltou o outro terno? Hoje entendo melhor a disputa, que na verdade era apenas para demonstrar a habilidade dos cantadores e do mestre, e servia de incentivo para que todos pudessem melhorar. Entrei nesse assunto e o mestre Boca de Sino me falou. Abre aspas. A gente não podia fugir daquele tema do terno de reis, para depois poder dar um castigo para quem estava cantando mal ou quebrando o verso. Um mestre que quebrasse e não soubesse o que dizer era mandado parar de cantar. O mestre que ganhava o desafio pegava os instrumentos do outro terno e pedia para o dono da casa guardar. Daí dizia-se que naquele ano eles podiam voltar para casa e não iam mais cantar em nenhuma casa. A prisão era aquilo, era o castigo. Então ele tinha que ir melhor no outro ano. Fecha aspas. Quanto à toada, o mestre Jorge me falou que os diversos ternos que existiam na redondeza tinham diferenças entre si, mas que o terno de reis dele sempre cantou igual. Abre aspas. A minha toada é a mesma dos meus avós. Nunca cantei no outro tom, nem em outra toada, mas ali no rincão, já onde o pai do João fazia, já era diferente. Tanto que eles ali tinham isso, do tipo repetir a última linha com os outros cantadores. O nosso não era assim. O nosso era só aquele grito dentro da afinação. Hoje a gente faz repetindo a última frase. Eles trouxeram e eu não quis tirar. Fecha aspas. Quanto à formação do grupo, o mestre Jorge fala que já foi muito trocada, mas que alguns integrantes, como o Ari e o João Itamar, já cantam há 40 anos juntos. Abre aspas. Eu já estou velho e a tradição tem que continuar. Quero passar o mestrado para o João seguir cantando. Fecha aspas. Nosso papo levou cerca de 1 hora. Falamos da importância deste registro dos ternos. Falamos sobre as nossas viagens para as Ilhas dos Açores, onde eu fui no ano de 2004 e o seu Jorge foi em 2007. Nós dois notamos que muitas das tradições vindas dos Açores e que ainda são conservadas por aqui, lá não existem mais. Esta é mais uma razão para que sejam registrados os mestres da cultura dos tempos atuais, pois amanhã essas tradições podem se perder nos ponteiros do tempo. Eu peço para que o Sr. Jorge deixe uma mensagem no final da nossa conversa. Abre aspas. Como eu digo, aí na colônia, nossos ancestrais eram pobres, mas, no tempo das louvações do divino, dos ternos de reis, todo mundo se unia. Uns ajudavam os outros, e fazia-se as maiores festas onde todo mundo se divertia. Se tivesse alguma rixinha, faziam as pazes, e lá naquele ano não se falava mais naquilo, pois éramos amigos. Que pudesse voltar esse tempo, eu acharia muito lindo. Fecha aspas. Ficha técnica Terno de Reis de Criúva. Jorge Oliveira Rodrigues, Boca de Sino, mestre. João Itamar dos Reis, ajudante de mestre e violão. Paulo Gilmar dos Reis, violão. Ari Carlos Camelo, ajudante de contramestre. João Augusto Ramos dos Reis, tipe e bombo. Carlos Clodovil dos Passos, gaita. Valdir José Verona, viola e cantador. Cláudio Soares, viola. Ezequiel Gomes da Silva, viola. Versos do mestre Jorge Boca de Sino. Meu senhor dono da casa, o que estás festejando? Queremos a sua licença para este terno entrar cantando. Entramos cantando, entramos, por estas portas adentro. Viemos lhe trazer notícia de um grande nascimento. Meu senhor dono da casa, com todo o nosso carinho, queremos fazer uns versos ao glorioso Pinheirinho. Pinheirinho de Natal, que hoje estás tão enfeitado,
nesta noite tão bonita que tu fostes visitado. Senhora dona da casa, minha linda flor de maçanilha, os santos reis abençoa a senhora e sua família. Pela oferta que nos deste, ficamos agradecidos. Os santos reis abençoe a senhora e seu marido. Agradecemos a oferta que nos deste sem pedir, e há de lhe servir de escada quando para o céu subir. Agradecemos a oferta que o dono da casa deu. Meu Senhor, santos reis, acrescente o que for seu. Nosso terno está cansado e o nosso tipe também. Nosso terno se despede para voltar o ano que vem. Boa noite para a família, nosso terno vai embora. Me despeço da família e fiquem com Nossa Senhora. Segue a partitura do Terno de Reis da Criúva. Violeiros da Serra Gaúcha, Ana Rech, Caxias do Sul. Como já foi dito antes, nosso objetivo com esse trabalho é registrar os grupos que estão cantando as tradições natalinas e ligadas ao Dia de Reis e aos Ternos de Reis. E assim fazem os violeiros da Serra Gaúcha. Então, no final da tarde seguimos viagem para Ana Rech, outro distrito de Caxias do Sul, pois lá é a sede do grupo que faz a cantoria de Natal. O grupo nos recebeu na Sociedade Amigos de Ana Rech, Samar. O grupo não tem uma formação tradicional de terno de reis, com mestre, ajudantes, contramestre, apesar de utilizarem os duetos e a forma musical dos ternos de reis tradicionais. Os violeiros da Serra Gaúcha são um grupo de projeção, mas buscam inspiração nos ternos tradicionais. O líder do grupo é Valdir Verona, um mestre na arte de tocar viola. Ele explica como surgiu a ideia do grupo. Abre aspas. Em 2016, eu estava bem disposto a trabalhar pela cena da viola aqui na região. Na edição de 2016 do Encanto de Natal, evento que já está na 33ª edição aqui no município, surgiu a ideia de juntar alguns alunos e outros que já tinham estudado comigo para fazer uma cantoria de Natal. Então eu chamei esse pessoal para cantar várias cantigas, mas uma coisa diferente, cantigas voltadas ao folclore brasileiro. Fecha aspas. Valdir me fala de sua experiência com a cantoria de reis, que compõe o repertório do grupo. Abre aspas. A primeira música que eu aprendi a tocar na minha infância no violão, quando eu tinha ainda 11, 12 anos, foi o Terno de Reis. Eu sou de uma região de Caxias que fica mais próximo a Gramado e Canela. Lá aconteciam muitos ternos de reis. Apesar de minha vivência como terno de reis, eu não saberia fazer um terno de reis autêntico. Então a gente pegou algumas quadrinhas do canto de entrada do terno e juntou com outras músicas, que muitas delas são bastante conhecidas, como Cálix Bento, que foi gravada por Milton Nascimento, Pena Branca e Chavantinho. Uma composição minha com Jorge Machado de Farias, intitulada O Outro Natal, que foi inspirada no Terno de Reis. E assim várias cantigas brasileiras que têm essa ligação com as folias de reis pelo Brasil. Aí montamos o repertório da cantoria de Natal do grupo Violeiros da Serra Gaúcha. Fecha aspas. Valdir Verona tem 58 anos e nasceu no interior do distrito de Vila Oliva. E foi lá mesmo que ele teve contato com os primeiros grupos de terno de reis, que eram recebidos por sua família. Esses ternos, assistidos na infância, ficaram marcados na sua memória. Somente depois de 30 anos, já casado, Verona voltou a ter contato com o terno de reis, já no distrito da Criúva, com o terno do seu Jorge. Abre aspas. Eles fizeram uma apresentação à tarde, na Capela de Santos Reis. À noite fizeram na Criúva, e naquela noite eu já estava cantando com eles. Depois disso, já são mais de 10 anos. Sempre que tem um terno de reis lá, eles me ligam, convidando para tocar junto. E a gente começou a ir com alguns violeiros e quis mostrar para esses violeiros o que é um terno de reis de verdade, porque o que a gente faz é uma projeção. Apesar disto, acho
que é importante para que continue o legado dos cantos de reis. Fecha aspas. O grupo Violeiros da Serra Gaúcha é composto por violeiros que também cantam. No primeiro ano eram 7 violeiros, mas no ano seguinte a cantoria de Natal já tinha cerca de 20 violeiros, formando quase que uma orquestra de violas, o que ficou difícil manter, pois dificultava muito os ensaios. Hoje o grupo se apresenta em média com cerca de 12 instrumentistas. Na gravação para este registro participaram 8 violeiros cantando a cantoria de entrada com os versos do Terno de Reis. Abre aspas. Terno é uma cultura muito nossa, e a ideia da cantoria, então, a gente faz dentro das nossas condições, buscando músicas que são inspiradas nessas manifestações. Se eu quiser ter a capacidade de puxar um terno autêntico, é necessário alguém que saiba improvisar, ou que conheça muitas estrofes para ter conteúdo adequado, porque cada casa ou cada lugar que você vai é uma circunstância diferente. Fecha aspas. Quanto à melodia do terno, cantado pelo grupo, o Valdir Verona fala, abre aspas, eu acabei trazendo o que eu tinha na memória, nesse arranjo que eu fiz para o grupo. Quando eu comecei a tocar, a gente só usava com 3 acordes. Hoje a gente faz com o 4º acorde, que depois, eu não sei se foi por conta de uma gravação do grupo Os Mirins, ali na década de 1970. Um dos discos dos Mirins tem um Terno de Reis, e essa melodia eu acredito que tem influenciado os cantadores a usarem aquele 4º acorde. Então, também essa melodia lembra muito um terno que eu ouvi de Maquiné. Não sei se é essa a ligação, porque nós recebemos o terno via Campos de São Francisco de Paula. A região de Criúva já foi o distrito de São Francisco, que é o município vizinho a Maquiné. Eu acredito que seja essa via. Já o terno que eu conheci na infância, ele chega via Canela e Gramado, que também tem a ligação com São Francisco de Paula. Este é um pouco diferente do terno da Criúva, mas lembra, é próximo, mas tem as suas particularidades. Fecha aspas. No fim do nosso bate-papo, agradeci o amigo Valdir Verona por participar com seu grupo, bem como por nos apresentar o Terno de Reis de Criúva. Ficha técnica Grupo Violeiros da Serra Gaúcha. Valdir Verona, mestre e viola. Dalvino Sagaz, cantador e viola. Juraci Oliveira, cantador e viola. Clarice Verona, cantador e viola. Jair de Oliveira Garcia, cantador e viola. Carlos Ariel Hoffman Santana, cantador e viola. Ezequiel Gomes, cantador e viola. Cláudio Soares, cantador e viola. Versos cantados pelo grupo Violeiros da Serra Gaúcha. Em nome de Deus começo, Pai e Filho e Espírito Santo. Este é o primeiro verso que nesta casa eu canto. Agora mesmo chegamos, à beira do seu terreiro, para tocar e cantar, licença peço primeiro. Meu senhor, dono da casa, acordai se estás dormindo. Venha ver a estrela d'alva, tão bonita vem surgindo. Porta aberta e luz acesa é sinal de alegria. Nós viemos do Oriente seguindo a estrela guia. Nosso terno lhe visita, cheio de contentamento, para lhe trazer notícias de um grande nascimento. Segue a partitura do grupo Violeiros da Serra Gaúcha. Terno Estrela Guia, Porto Alegre. No final de tarde chuvoso do dia 19 de dezembro de 2024, seguimos rumo à capital dos gaúchos para visitar o senhor Emílio Otomar Miller e registrar o seu terno Estrela Guia. O Otomar tem 81 anos e é amigo antigo do nosso curador Zeno Andrade. Ele nos recebeu já com a brasa da churrasqueira esquentando, para a gente confraternizar junto à nossa última visita deste projeto.
Ao começar a gravação, já noto que, diferentemente dos outros ternos, não há a repetição que o contramestre faz, como de costume nos outros ternos. A forma de cantar também é mais suave. Suavidade talvez trazida pela cantoria em Mi maior, uma tonalidade mais grave. No Estrela Guia, o mestre Otomar canta a voz de baixo e os outros cantores fazem a terça mais aguda. A instrumentação é composta por violões, violino e viola, onde o violão faz a maioria dos contracantos instrumentais. Após a gravação, fui conversar mais de perto com o seu Otomar. Eu estava com a curiosidade de quem quer saber como funciona um terno de reis na cidade grande, já que é uma tradição do meio rural e de interior. O mestre começou nossa conversa me revelando como o terno de reis chegou na sua vida. Abre aspas. Eu devia ter uns 5 anos. Meu pai era mestre e cantava no interior, lá no distrito da Sangafunda, hoje Terra de Areia. Eles tinham aquele terno que era bem tradicional, que visitava as famílias, chegava numa casa, cantava, aquela família já ia junto na outra casa. Quando chegava no fim da noite, era uma caravana de gente cantando. Eu era o tipe. O meu pai me dava um chutinho na hora que eu tinha que dar o grito. Às vezes até doía. E cada lugar que chegava, as galinhas pagavam o pato. E a gente comia as galinhadas. Onde chegava, sempre tinha. Nunca precisavam cantar o Barba de Farelo. Fecha aspas. O Barba de Farelo, na tradição de reis, são versos cantados quando o dono da casa não abre a porta e não recebe o terno, o que na tradição é uma ofensa, das piores. Perguntei para o mestre, Otomar, se ele lembrava de algum verso do Barba de Farelo, e ele me recitou. Eu já cantei e recantei, e tornei a recantar. Esse Barba de Farelo não tem nada para nos dar. Viemos de muito longe, penando pelas estradas, e esse Barba de Farelo não vai querer nos dar nada. Durante quase 50 anos, essas memórias dos ternos de reis ficaram adormecidas na cabeça do seu Otomar Miller, até que ele mexeu nos guardados e resolveu reviver essa tradição. Abre aspas. Eu pensei, era tão bonito, quem sabe eu tenho um donzinho de compositor. Aí eu comecei a fazer os versos, daí fiz um terno para cantar na igreja, porque o meu propósito era cantar na igreja, na missa do galo. Aí falei com o meu compadre, o Flávio dizia que seus parentes também cantavam. Aí falamos com o violeiro, que disse que também já tinha ouvido, há muito tempo atrás. Aí se formou um grupo. Então os membros da paróquia São Vicente de Mártir, na nossa época, se puseram a elaborar um terno de reis para ser apresentado a primeira vez na comunidade em 1994. Foi a primeira vez que nós nos apresentamos. Foi uma grande novidade dentro da celebração religiosa do Natal, já que o terno de reis foi cantado durante a missa. A missa surpreendeu justamente porque as estrofes foram criadas especialmente para a ocasião e foram mantidas fielmente a melodia e o ritmo do terno de reis, que eu conhecia desde a infância. Fecha aspas. O grupo já está com cerca de 30 anos junto. Nesse tempo, uns foram saindo e outros se integraram ao grupo. Além dos que participaram da gravação, o grupo tem o Ayrton, que não pôde estar presente pois passou por um procedimento de cateterismo. Os últimos a entrar no grupo foram o Lauro, o Amaro e o Vitor, do violino, que se juntou ao grupo por último. O mestre fala que esse é o sangue novo do grupo. Além dos tocadores e cantadores, o terno Estrela Guia tem a presença do Jorge, do Fernando e do Rogério, que se apresentam vestidos a caráter, para representar 3 reis magos que seguem a Estrela Guia. Abre aspas. Na nossa apresentação, a nossa estrela caminha. Ela vai na frente, normalmente onde a gente canta tem um presépio, e a estrela vai em direção ao presépio. Os reis vão seguindo a estrela e nós cantando atrás.
É assim que a gente faz essa coreografia. Cantamos em igreja e já fomos muito em CTGs. Nas casas, nós cantamos em 1 ou 2 ou 3 casas, mas vimos que aqui na cidade não dá. Tu vai cantar em uma casa e os vizinhos da volta podem não gostar e são capazes de te apedrejar, pois não pode ter barulho à noite, essas coisas. Fecha aspas. No terno Estrela Guia, todos já sabem os versos antecipadamente. Apesar de eles serem composição do mestre Otomar Miller, são feitos com antecedência, pois o mestre não tem costume de improvisar. Além disso, o mestre Miller me diz que sempre quis fazer, abre aspas, rigorosamente a saga desde a concepção até os Reis Magos chegando à Gruta Santa, fecha aspas. Eles buscam fazer uma apresentação bem didática, onde as estrofes revelam as passagens das escrituras de forma organizada. Dessa forma, o grupo não faz as repetições de letra, podendo cantar uma parte maior da história em menos tempo. O mestre Otomar Miller continua dizendo, abre aspas, os Reis Magos seguindo uma estrela, a Estrela Guia que é o nome do nosso terno. Os Reis Magos expressam também com singeleza a união dos povos, já que eram de raça diferentes. É uma tradição linda e maravilhosa do nosso estado, que não vai morrer, porque vocês estão revivendo, mexendo naquela brasinha lá no fundo das cinzas. E quem não deixa a cultura morrer é o povo, são os jovens, o futuro, porque se ninguém propuser a tocar em frente, a tocar o barco, ele vai parar e vai afundar, fecha aspas. Eu fico aqui pensando que maravilhoso será se esse singelo registro puder incentivar as novas gerações e cultivarem esta tradição, mesmo que não seja do jeito mais tradicional, mas que seja inspirado nesses mestres da cultura genuína dos ternos de reis. Em 2021, durante a pandemia, eu fui convidado para fazer uma live falando da tradição dos ternos de reis juntamente com uma prenda de um CTG de Canoas. Achei interessante a nova geração querendo aprender mais sobre o assunto. Depois disso, já vi novos grupos de ternos se formando, apresentando em casas e repartições públicas. Eu mesmo coloquei o terno de reis como parte do repertório dos corais em que eu sou maestro. Vi projetos em Santo Antônio da Patrulha, Osório e Tavares, que buscam fazer com que a nova geração se interesse e possa cantar e tocar os ternos de reis. Talvez estas sejam as brasas ainda acesas desta tradição tão linda do nosso estado. Ficha técnica terno Estrela Guia. Emílio Otomar Miller, mestre e cantador. Laurentino Oliveira de Paula, cantador e violão. Arocildo Bueno, cantador e violão. Vitor Malman, violino. Amaro Volney Martins, viola. Flávio João Thyssen, cantador. Rogério Maciel da Silva, rei. Jorge Rodrigues Sandim, rei. Fernando Paltesan Correia da Silva, rei. Versos do mestre Emílio Otomar Miller. Meu senhor dono da casa, nosso terno se anuncia, pedindo sua licença para cantar o Estrela Guia. Se está dormindo, acorda, por favor, acenda a luz. Viemos para anunciar a chegada de Jesus. O Senhor com sua família, que estás a escutar, é favor abrir a porta para a estrela ali entrar. Porta aberta, luz acesa, nessa noite de esplendor. É como a porta do céu, onde está nosso Senhor. Numa pobre manjedoura se encontra o Nazareno, com José e Nossa Senhora, tão humilde, tão pequeno. Tão humilde e glorioso, nasceu o Filho de Deus, que reinará sobre a terra e será o Rei dos céus. Nosso terno vai embora agradecendo a acolhida. Que Deus lhe dê muita paz e amor por toda a vida. Aqui fica o nosso abraço. Até o ano que vem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue a partitura do terno Estrela Guia. Dia 6 de janeiro,
Dia de Reis. Não podíamos fechar este ciclo natalino sem nos reunirmos novamente na noite de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. Isto ocorreu durante a realização do Encontro de Terno de Reis de Osório. O evento contou com a presença de grande público, que praticamente lotou o Largo dos Estudantes, na área central do município. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal de Osório através da Secretaria de Turismo e pelo SESC, sob a coordenação do mestre Cláudio Raulino de Oliveira, Cordo, que comandou a festividade que encerra o Natal dos Bons Ventos. O Encontro de Terno de Reis contou com a presença de diversos grupos, incluindo alguns pesquisados neste registro. Os ternos Osório Cidade Luz, Tradição Borrússia e Maria Quitéria participaram da festa que encantou os olhares e ouvidos atentos das pessoas que tiveram a oportunidade de assistir. Além destes grupos já conhecidos por nós, participaram também os grupos Estrela da Serra, Nossa Senhora de Lourdes, Renascer, grupo com integrantes da nova geração do município, Irmãos Dias, terno vindo de Santa Catarina. Com tudo isto, neste ciclo natalino de 2024-25, podemos perceber que mesmo que em algumas localidades os ternos de reis estão entrando em extinção, ainda percebemos que esta manifestação folclórica tem muito a oferecer para as novas gerações. Alguns projetos ainda oxigenam esta brasa da tradição do Natal gaúcho, que vai muito além do Bom Noel, que busca a essência do simbolismo do nascimento de Jesus. Estas iniciativas vão mantendo viva esta chama. O Terno de Reis é muito mais que música e verso. Cantar terno é um conjunto de valores, religiosidade, amizade, respeito, emoção. Vida longa aos ternos de reis e ao Natal gaúcho.